eu queria que vocês me permitissem construir aqui com vocês um pensamento para a gente poder chegar a entender como adoração e esse texto que a gente leu faz sentido. Sabe, essa semana eu fui impactado por uma percepção bíblica que até então eu nunca tinha percebido, nunca tinha notado. Eu estava lendo um texto que está em Mateus, capítulo de número 15, perdão, Mateus capítulo de número 15, versículo de número 7. E essa é uma das passagens muito conhecidas quando a gente fala daquilo que Jesus ensinou, e ele disse um discurso um pouco forte. Ele disse o seguinte: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esses dias... Obrigado, viu? Esse aí vai dar certo, esse vai dar certo. Obrigado, viu? Pela gentileza. Eu gostei desse negócio da palma única. Eu achei bem legal, assim, sabe? Vamos dar uma palma única pela vida dele, porque ele conseguiu resolver isso aqui. Eu achei que ele não ia conseguir. Vamos dar uma palma única? 1, 2, 3 e... Isso é muito bom, cara. E teve essa ideia brilhante demais, cara. Porque você economiza aquele negócio de ficar vários minutos, sabe, batendo palma. Uma só, soft, negócio rápido. Eu acho muito maluco imaginar essa ideia de que só porque algo está sendo entregue, Deus é obrigado a aceitar, sabe? Aí eu vou chegar no tema de vocês, que é adoração, mas constrói esse raciocínio comigo. Só porque meu joelho se dobrou, só porque eu peguei o violão, só porque uma voz começou a dizer: oi Deus, tudo bem? Só porque eu comecei esse propósito, só porque eu estou jejuando, só porque tem pessoas reunidas naquele ambiente onde a igreja se reúne. Deus é obrigado a parar o que ele está fazendo e receber adoração. E mexe comigo essa percepção. Porque o que Jesus estabelece aqui é uma coisa completamente disruptiva. Preste atenção no que ele diz. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, longe de mim. Versículo de número 9 aí é para acabar com tudo. Em vão me adoram. Você não acha muito maluco olhar para um texto como esse e perceber que se a gente trouxesse algumas palavras e adaptasse e trouxesse para os dias de hoje, e eu dissesse para você assim: fui na academia hoje, saindo da academia, passei no McDonald's e não resisti, entrei no drive e amassei 2 lanches. A primeira coisa que você vai me dizer é: foi inútil ir para academia. Então, quando a gente olha a expressão em vão e a gente olha a expressão inútil, por mais que uma pareça um pouquinho mais tranquila e outra um pouco mais forte, as duas querem dizer a mesma coisa. Pastor, e o que você quer dizer com tudo isso? É que basicamente Jesus está dizendo: esse culto de vocês foi inútil. Inutilmente me adoram. Mas qual é o tipo de adoração inútil? Qual é o tipo de culto inútil? Qual é o tipo de culto que Deus não recebe porque não agrada a Ele? É o culto cheio de palavras, de performance, mas ausente de coração e de vida. Todas as vezes que o Novo Testamento fala sobre coração, a ideia é sempre falar sobre a fonte da vida, sobre o centro da nossa existência. Então o texto basicamente vem e diz: em vão me adoram. Você não acha meio insano quando a gente para e pensa que inúmeras reuniões como essa acontecem pelo mundo, pelo Brasil, por aí? Tem muitos lugares, galpões, salões alugados e estão dizendo: ali funciona uma igreja. Mas pode ser que no meio dessa multidão de pessoas, parte delas estão prestando um culto genuíno e parte delas estão entregando algo que Deus está chamando de inútil. É tão louco quando a gente pensa o poder da adoração, o poder do culto, que a gente entende que o primeiro homicídio, a primeira violência, o primeiro ataque contra a vida, sabe aonde aconteceu? Num culto. Um irmão matando o outro por causa da adoração. Então você consegue notar o quanto isso é importante, mas você consegue perceber o quanto é perigoso o ambiente da adoração? O quanto é perigoso o ambiente do culto, porque muitas vezes a gente acha que só porque entrou por aquela porta, só porque deixou o que estava fazendo para vir até a igreja, só porque está usando uma camiseta, só porque ele orou, Deus é obrigado a aceitar. Mas me escute, tão importante quanto aquilo que nós fazemos é como fazemos. Esses dias eu estava passando por uma experiência lá na igreja e aí veio o irmão me ajudar. E foi engraçado. Eu sempre digo isso em Mariporã porque às vezes a gente pensa que quando a gente tá aqui, a gente não pode ser humano, sabe? E se eu falar isso aqui, você não vai me ver como menos crente se eu compartilhar algumas experiências? Tudo bem? Posso ser humano? Posso. Teve um irmão que foi lá e falou assim: não, vamos lá, a gente tem que fazer tal coisa? Tem, então eu sei fazer isso, vamos lá, eu levo eu e meu ajudante, a gente ajuda. Ô, meu irmão, obrigado. Vai ser maravilhoso, nem sabia como é que eu resolvi isso aqui. Irmão, aí começou um negócio que me incomodou muito. Ele levou um ajudante e o ajudante dele não é cristão. E tá tudo bem, não tem que ser crente para prestar um serviço, tá tudo certo. Só que
bendito do ajudante dele não saiu uma hora do serviço e foi acender um cigarro no corredor da igreja. Aí eu falei assim, poxa, esse irmão tá me ajudando. E ele já parou o que ele estava fazendo para vir me ajudar. Mas agora o ajudante dele tá fumando no... O que eu vou fazer agora, cara? E se eu brigar com ele, né? Ele de repente não gostar, e ele fala assim, ah é? Então resolve aí você agora, solta esse negócio assim, agora eu faço o quê? O desfecho dessa história eu não vou te contar, aguardo para ano que vem. Brincadeira. Aí eu falar, queridão, você tá bem? Acendeu esse negócio, né? Fumaça. Legal, né? Pulmão tá bom, vou fazer uma chapa, e aí... Te falar, cara, você já viu a parte de trás do cigarro, assim? Brincadeira, não fiz isso não. Assim, cara, deixa eu te pedir uma gentileza, você não vai me levar mal se eu falar isso com você? Não, tranquilo, posso falar. A gente não tem cultura de fumar aqui dentro. Então, sim, cara, respeite se quiser, tranquilo. Procura um lugar mais adequado lá fora. Vamos respeitar o ambiente aqui dentro. Vou te pedir essa gentileza, tá bom? Pode ser? Ele foi, beleza, pode ser. Pastor, por que você tá falando esse exemplo maluco aí? Porque você imagina Deus lá do céu, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. E a gente acha que só porque tá assentado aqui... Ah, não. Deus sabe que eu pausei aquela série no auge, no episódio que eu queria assistir. Deus sabe que eu queria acompanhar o que está acontecendo aqui agora. Deus sabe que meu time está jogando na hora do culto e eu abdiquei disso para vir aqui. Ah não, ele é obrigado a aceitar o meu culto. Você consegue perceber que o culto, só por ser um ambiente sagrado, um ambiente de adoração, não é um ambiente isento de erros, não deixa de ser um ambiente perigoso? Aí sabe o que eu acho mais maluco? Explicando por que eu estou fazendo essa conexão sobre adoração. Porque nós lemos Mateus 15. Em vão me adoram. Ou seja, um culto inútil, uma adoração inútil. Que Deus nos preserve disso. Mas eu me lembro de Salmos 51, versículo 17. E o texto bíblico diz: o Senhor, versículo 15, verso 15, né? Dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Sabe, vez por outra lá na igreja, quando eu tenho que falar sobre dízimos e ofertas, eu sempre falo o seguinte: a Bíblia nunca disse, Deus ama a oferta de quem dá com alegria. É impossível aquilo que está dentro de um envelope fazer Deus me amar, ou aquilo ser amado por Deus. A Bíblia sempre disse, Deus ama quem dá com alegria. Pastor, eu coloquei 1 milhão no envelope. Dane-se. Desculpa a palavra. Pastor, eu coloquei 1 milhão no envelope. Tô nem aí. O amor de Deus não está sobre aquilo que cabe dentro de envelope. Deus ama quem dá com alegria. Não importa o valor que é dado, o que importa é o coração de quem está entregando. O que importa é o ofertante que está indo até a frente. Deus ama, não a oferta. Deus ama a pessoa, Deus ama filhos. Deus ama aqueles que Ele criou e formou para a glória do teu nome. Olha o verso 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Porque se o objetivo de Deus fosse ser adorado por aquilo que eu posso entregar, já que o Rodrigo é muito mais afinado que eu, então a probabilidade do culto dele agradar a Deus é maior que a minha. Já que de repente tem alguém aqui que tem mais dinheiro que eu, o culto dele é mais aceito que o meu. Por quê? Porque ele tem o que eu não tenho. Ou seja, Deus se agrada daquilo que eu posso produzir. Jamais. Aí entra o verso número 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. É como se Davi estivesse explicando assim: olha, eu vou dar receita para vocês, como não ser rejeitado por Deus. Esquece aquilo que vai estar escrito um dia em Mateus 15. Esquece essa ideia de em vão me adoram, o seu coração está distante de mim, enquanto o lábio fala palavras bonitas. Não, esquece isso. Salmo 51, 17. É impossível Deus desprezar um coração contrito. Isso aqui não fala de pureza, isso aqui não fala de uma perfeição, não fala de gente que desconhece o erro, não fala de gente que é certinha demais, mas fala de gente que se arrepende o bastante para entender que aquilo que pode agradar a Deus, aquilo que pode adorar a Deus, é um coração que se arrepende na presença dele. Você entende como é que funciona essa divisão de Deus? Aí eu li esse texto e na hora que eu li, isso explodiu a minha mente, porque a grande questão é: o que nós estamos oferecendo a Deus? Palavras vazias ou corações quebrantados? E aí Deus me fez lembrar
do texto que nós lemos. Segundo capítulo de Reis, capítulo de número 5. Perdão, segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículo de número 10. Passagem acerca de Eliseu e Naamã. Sabe por quê? Se tem uma coisa que Naamã precisou passar, foi por um quebrantamento. Você conhece a história? Você sabe quem Naamã é? Naamã é comandante do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Versículo de número 1, e é isso que me chama a atenção. E agora eu começo a pregar. Era ele herói de guerra, porém leproso. Me escute. Se eu pudesse acrescentar alguns sinônimos à história de Naamã, eu diria: Naamã é comandante do exército do rei da Síria. Sim, sim. Naamã é capitão. Naamã é grande homem. Naamã tem o respeito. Naamã, além de tudo, é alguém que não só tem nome, mas a Bíblia diz que através dele, por muitas vezes a Síria foi preservada. Ou seja, Naamã não tinha só palavras, Naamã tinha currículo. Sabe aquela vestimenta de um oficial do exército que é cheia de condecorações de acordo com as vitórias na batalha? Imagina que a de Naamã estava repleta. Imagina o quanto o rei da Síria era grato a Naamã pelas vezes em que, através das estratégias dele, a Síria foi preservada. Naamã é tudo isso. Naamã é o ideal. Naamã é a referência. Naamã tem tudo aquilo que nós um dia queremos: ser heróis. Quem não quer isso? Ser referenciais. Só que aí entra um grande problema, porém leproso. Ser um herói é algo maravilhoso, ser um herói é algo bom. Só que o que vem depois da vírgula há um grande problema. O texto bíblico basicamente diz que esse homem reconhecido, que esse homem que era um herói, esse homem que tinha uma fama pública, agora no oculto tinha uma doença. E era uma doença até de certa maneira secreta, que pouca gente sabia. Na verdade, preste atenção nesse detalhe, era como se só quem via Naamã sem a armadura conseguia saber que ele tinha essa doença da lepra. Então, você consegue perceber que é como se essa armadura perdesse o sentido. E agora, ao invés de ser um mecanismo de proteger no campo de batalha, se tornou um mecanismo de esconder das pessoas a lepra. A armadura que era para proteger se tornou uma ferramenta, um utensílio para esconder. O texto bíblico está deixando claro: Naamã era vitorioso, porém leproso. Vencedor no campo de batalha, mas derrotado internamente quanto à lepra. Me escute, a pior armadilha que o diabo quer nos envolver é ser excelente em conquistas externas, mas um medíocre dentro de casa. A principal estratégia de Satanás é nos fazer conquistar, nos iludir, nos fazer nos perdermos com as conquistas externas. É do lado de fora de casa, é no campo de batalha, é em alguma área da vida alcançar um sucesso tão alto em que as palmas e os aplausos vão fazer a gente se perder. O reconhecimento do lado de fora vai fazer a gente se perder. Só que isso vai esconder e maquiar aquilo que está acontecendo da armadura para dentro. Você leu comigo, o texto deixa bem claro: Naamã era herói de guerra, porém leproso. Me escute, a armadura pode até esconder, as condecorações pode até esconder, a confiança que o rei da Síria tem em Naamã pode até esconder, porque alguém diria: bom, se tem um leproso aqui, jamais seria Naamã, porque um leproso não pode ser tão vitorioso assim. Mas me escute, a armadura tem poder para esconder, mas não tem poder para curar. A armadura tem poder para mudar a percepção das pessoas sobre nós, mas a armadura não tem poder para resolver o problema. Me escute, nós estamos num tempo em que um porém pode nos definir. Tire Naamã, vou me colocar aqui. O Paulo era herói de guerra, porém leproso. Sabe o que acontece? Preste atenção. As pessoas nos aplaudem, as pessoas nos amam, as pessoas nos seguem, as pessoas curtem aquilo que nós possamos, as pessoas se projetam, as pessoas nos referenciam, as pessoas criaram uma imagem de nós. Tudo por causa daquilo que está antes da vírgula. Naamã era herói de guerra, porém leproso.
As pessoas olham para aquilo que está antes das vírgulas das nossas vidas e elas se satisfazem. Só que a grande questão é, se as pessoas que estão aqui, se aqueles que nós conhecemos conhecessem sobre nós o que está depois da vírgula, será que eles nos admirariam tanto assim? Porque esse texto está falando sobre um Naamã que está se escondendo por detrás de armadura. Só que eu louvo a Deus porque essa passagem fala sobre Naamã, fala sobre mim, mas fala sobre cada um de nós. Porque nos dias de hoje, um erro é capaz de me definir, um adjetivo ruim é capaz de me definir, uma atitude errada, uma pisada em falso, uma atitude equivocada é capaz de me definir pelo resto da vida. Olha aquele que fez aquilo aquela vez, ou aquele que aquela vez errou daquela maneira. Ele não é aquele que ficou marcado por causa daquilo. Só que a lepra de Naamã está sendo mais ou menos dessa maneira. Só que enquanto muita gente decidiu olhar para Naamã como alguém que era herói de guerra, mas era leproso, eu decidi olhar sobre uma outra ótica. Aquele que era leproso, Deus foi capaz de transformar ele num herói de guerra. Você viu como é que é diferente isso aqui? Porque não é alguém que é simplesmente leproso e agora, que era um herói de guerra e se tornou leproso. Mas é um Deus que é tão poderoso que pode pegar alguém doente, que pode alguém vulnerável, que pode pegar alguém sem condições excepcionais e transformar ele num herói de guerra. Por causa daquilo que está depois da tua vírgula, muitas pessoas já tinham te jogado fora. Por causa daquilo que está de trás da tua armadura, muitas pessoas já teriam te eliminado, te aniquilado, te exterminado, te jogado para fora das suas vidas. Você já teria sido descartado se muitos de nós soubéssemos aquilo que está depois da vírgula. Mas eu vim consolar essa igreja com uma palavra. Deus é aquele que viu aquilo que está antes da vírgula e aquilo que está depois da vírgula e decidiu ficar. Vou melhorar. O nosso Deus é aquele que viu o melhor de mim, o pior de mim e ainda diz: você ainda é meu filho. Eu sei o que está depois da armadura, sei o que está antes da armadura, e isso não muda a minha escolha sobre você. Esses dias eu conversava com um amigo e ele está passando uma dificuldade muito grande na igreja que ele pastoreia. E ele estava me dizendo: cara, de verdade, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou sem força, eu sinto que eu não sou capaz. E eu falei: ok, você está no centro da vontade de Deus. Ele olhou e falou assim: cara, mas espera aí, que loucura é essa? Eu estou no interior, numa cidade pequena, olha o tamanho da maquete. Eu acho que me equivoquei quando eu decidi construir uma igreja desse tamanho. Eu acho que pensei maior do que minhas próprias pernas, porque acho que Deus não pode fazer algo grande assim numa cidade pequena, e ainda mais com um pastor incapacitado como eu. Eu falei: parabéns, você chegou no centro da vontade de Deus. Eu te desafio a encontrar um homem na Bíblia que viu a obra que Deus ia fazer na vida dele, olhou para aquilo e falou assim: dá certo, eu sou capaz. Nenhum. Olha para a história de Moisés. Senhor, faz o seguinte: quem sou eu para ir ter com Faraó? Você consegue imaginar Moisés diante da maior autoridade do Egito? Faraó. A pergunta dele para Deus é: quando eu chegar lá, como é que vai ser? Eles têm mais de 4.000 deuses. Aí agora eu vou aparecer com um Deus novo. O que eu falo para eles? Ele pergunta para Deus a pergunta perfeita: quem sou eu para ir ter com Faraó? Parece que Deus falou assim: boa, Moisés, já que você fez a pergunta certa, eu tenho a resposta certa. Eu vou tirar da manga agora. Moisés, diga que o eu sou está contigo. Você percebeu que muito mais importante de Deus encher a nossa bola é Ele mostrar a presença que nos acompanha? Porque é certo que nós precisamos ser imperfeitos, mas calma, não estou pregando complacência a pecado, não estou pregando sobre um Deus que vai aplaudir as nossas falhas, mas eu estou dizendo que nós precisamos ser imperfeitos. Nós temos que ser pedaços, fragmentos de um vaso quebrado na mão do supremo oleiro. A gente tem que falhar, a gente tem que ser errado mesmo, a gente tem que ser incompleto ainda. E eu não estou falando sobre uma complacência ao pecado, mas estou falando sobre gente que reconhece que ainda não é perfeita, porque vai ser perfeita o dia que estiver com o Senhor. É gente que olha para si e fala: Senhor, tem gente que fala melhor, tem gente que está mais preparada, talvez eu não sou tão bom assim, eu não sei configurar os plurais, eu não sei falar, Senhor, eu não sei configurar os verbos, manda outro. E aí o Deus fala: vai, porque eu estou com você. Deus não vira para Moisés e fala assim: Moisés, calma, você não é tão gago assim, calma, Moisés, Faraó não vai te matar de cara, calma, Moisés, olha como você é bonito, vai arrumado, põe uma roupa bonita
bonita. Deus não enche a bola de Moisés. Deus fala: Moisés, o que falta em você, sobra em mim. Diga que o eu sou está contigo. Vai, gago, vai falar com o faraó. Vai, imperfeito, vai falar com o faraó. Porque Deus usa pessoas imperfeitas para missões perfeitas. E o que Ele está dizendo para essa igreja: eu não sou Deus dos perfeitos, eu sou Deus daqueles que são incompletos, mas que são dependentes da minha graça. Lembra de Gideão? Senhor, eu acho que o Senhor se esqueceu, mas deixa eu te lembrar. Posso falar rasgado? Eu sou da pior favela. Eu sou da pior família que existe. Eu sou da tribo mais ausente de recursos. Tem certeza? Aí Deus vira para Gideão e fala assim: o Senhor é contigo, homem valente. Você tem noção de que a última fala de Gideão para Deus foi assim: ah, Senhor, se o Senhor estivesse conosco, nós não estaríamos passando por essa dificuldade, e eu não estaria num lagar malhando trigo só para poder ter o que comer. Você consegue imaginar Gideão colocando Deus na parede falando assim: ah, se nós fôssemos o teu povo, eu não estaria nessa dificuldade. Agora olha para mim. Deus virou para esse homem e falou assim: o Senhor é contigo, homem valente. Ah, para. Senhor, mas eu sou da pior favela, eu sou da pior família, eu não tenho recursos, eu não sou letrado, não tenho faculdade. Aí Deus vira para ele e fala assim: vai com a força que você já tem. Tem gente que está orando a Deus pedindo recursos, e Deus está dizendo: o que você tem é suficiente. Você não precisa de mais nada. Para de orar e pedir aquilo que você não tem, porque aquilo que você tem hoje é necessário para começar a missão que eu te dei. Não te falta nada. Lembra de Jeremias? Senhor, eu sou como uma criança. E sabe o que Deus fala para ele? Nunca mais fala isso para mim. Você lembra de Isaías? Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Faz o seguinte, calma, me dá um minuto. Vai o anjo, pega com uma pinça, abraça do altar, toca na boca dele e fala: pronto, resolvido. A história de Naamã é confrontadora porque ela mostra o que Deus pode fazer com pessoas imperfeitas. Aonde Deus pode levar pessoas que não são perfeitas. Eu costumo olhar para essa história e dizer que Deus até gosta de gente talentosa, mas Deus ama gente disponível. Nós estamos prorrogando com Deus o nosso chamado, a nossa missão, por causa daquilo que nós ainda não temos. Enquanto Deus está dizendo: cara, se você soubesse o que dá para fazer com aquilo que você já tem, você já tinha começado. Eu tenho plena certeza que Naamã tinha o objetivo de ser um herói. Eu tenho plena certeza que em cada uma das batalhas em que Naamã um dia entrou, o objetivo dele sempre foi vencer. Só que a Bíblia diz que de repente no meio desse caminho agora ele está leproso. Repita comigo: leproso. Repita mais alto, gente: leproso. Calma que a lepra não passa assim não é só de falar que ela vem não. Ele está leproso. Isso me mostra dois tipos de coisas: o heroísmo versus a lepra. Sabe do que o heroísmo fala? De uma carreira, um alvo, uma missão, olhar e falar: é ali onde eu quero chegar. Sabe o que aconteceu com ele? Ele chegou. Só que a lepra fala do tipo de coisa que ele não quis desenvolver, mas acabou desenvolvendo. Ele não escolheu ser leproso, mas acabou se tornando. Mas ao mesmo tempo ele escolheu ser um herói de guerra e conseguiu chegar lá. Esse texto me fala, essa história de Naamã me mostra a minha e talvez a sua vida. É você que vai dizer sobre isso. Porque às vezes, no meio de relacionamentos, porque às vezes no meio da nossa vida com Deus, nós desenvolvemos coisas que nós gostaríamos, mas também desenvolvemos coisas que nós não gostaríamos. Nós acabamos sendo um resultado, um produto daquilo que a gente decidiu se tornar. Eu escolhi essa carreira, eu mirei nesse sonho e trabalhei duro até conquistar e chegar lá. Ok, isso é ser herói de guerra. Mas de repente uma ausência dentro de um lar, um problema familiar, são situações da vida que vão nos regendo. E sabe qual é o problema de tudo isso? Às vezes nós vamos nos tornando produto daquilo que a gente passa.
Talvez a gente nem escolheu ser tão grosseiro assim, só que nós estamos muitas vezes rodeados de pessoas grosseiras e acabamos compartilhando e aprendendo esse comportamento. Às vezes nós estamos rodeados de um lugar de amizades, num ciclo familiar, num núcleo familiar, e tudo aquilo que nós temos é algo, e sabe o que a gente faz? Reproduz esse algo. Só que esse texto me mostra de algo que Naamã escolheu reproduzir. Naamã escolheu vivenciar a experiência de ser um herói de guerra, mas ao mesmo tempo não escolheu ser leproso e acabou se tornando. Só que esse texto me mostra de um Deus que entra, descortina a história de Naamã e resolve os dois problemas: aquilo que ele escolheu ser e aquilo que ele não escolheu ser. E o que isso me mostra, pastor? Que muitas vezes algumas coisas que nós não controlamos o desenvolvimento, mas Deus nos dá graça para desenvolver a cura. Eu duvido você virar para alguém que um dia se tornou leproso espiritual, e a lepra sempre está associada ao pecado na Bíblia, e falar assim: você escolheu isso? Não, cara, um abismo chama outro abismo. Mas a história de Naamã me mostra que Deus é poderoso para resolver os nossos problemas, nos resolver. Versículo de número 2, e eu encerro. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela a sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, o restauraria da sua lepra. Peraí. Você percebe como a gente lê a Bíblia, às vezes a gente não percebe os detalhes? Dá licença aqui, pastor, deu um calor. Você percebe que muitas vezes a gente lê a Bíblia de maneira apressada e a gente não nota os detalhes? Você está lendo? Vocês estão aí, gente? Sim ou não? Vocês cansaram, sim ou não? Pensou alguém cai e fala assim agora? Você já parou para pensar comigo? Enquanto a gente leu apressadamente esse texto, a gente acabou de ler ele e a gente não percebeu? Essa menina aqui foi fazer intercâmbio. Essa menina aqui procurou uma escola de intercâmbio, chegou lá: oi, tudo bem? Tal. Vem cá, a gente vai te receber aqui, eu tenho seu Airbnb aqui. Essa aqui é sua escola de idiomas, vem fazer o intercâmbio com a gente. Tá acontecendo isso aqui no texto, gente? Ela foi fazer uma Eurotrip, 30 dias fazer a Europa inteira. Foi fazer isso. Ela foi como missionária, então, missionária. Alguém enviou ela, tá lá como missionária, né? Tenho medo de ser meio maluco às vezes. Posso ser um pouquinho só controlado? Imagina que fosse você no lugar dessa menina aqui. Aí imagina que você está sendo escravo. Não se esqueça desse detalhe. O quê? Mais alto o quê? Imagina que você não escolheu estar agora na Síria. Você foi levado. Você era de Israel e foi levado para a Síria como escravo. Aí de repente a pessoa que mora e que coordena a casa onde você serve tem um problema de lepra. E sabe o que acontece? Você tem a solução para o problema dela. Você é a pessoa que Deus quer usar para curar o sofrimento de alguém. Só que você fala assim: mas peraí, eu até sei, mas assim, se você fosse bondoso, você poderia falar assim: mas vou negociar minha liberdade para poder dar essa letra aqui. Ou na pior das piores hipóteses, eu falar para essa pessoa como ela pode resolver essa lepra? Não, só eu e a esposa de Naamã que sabemos. Quando ele chega em casa, tira a armadura e a gente vê as feridas, as protuberâncias na pele avermelhadas, ressaltadas. Só a gente que sabe. Eu tenho a solução da cura dele. Vou falar nada, deixa ele só lascar aí. Deixa ele sofrer. Você consegue perceber que essa menina, ela tem uma clareza espiritual de que aquela situação aprisionava ela, aquela casa aprisionava ela, mas ela não se esqueceu da sua missão, ser a resposta de Deus sobre a vida de alguém, mesmo enquanto ela estava aprisionada. E agora eu te convido a pensar uma loucura, e eu preciso que você tenha muita fé para receber isso aqui, porque se eu te disser que hoje aquilo que Deus quer fazer na sua vida não é te libertar, mas enquanto você está aprisionado, usar você para libertar alguém, será que você se permitiria continuar sendo usado por Deus? Será que você teria coragem de fazer uma oração, de dizer: Deus, eis-me aqui, mesmo que essas algemas continuem me aprisionando, mesmo que essa situação continue me escravizando, mesmo que eu esteja num lugar onde eu não queira estar, me usa lá para abençoar a vida de alguém? Você teria coragem de orar dessa maneira? Existe uma frase de um sociólogo que diz o seguinte, Jean-Paul Sartre: não se trata daquilo que fizeram com você, mas daquilo que você vai fazer com o que fizeram com você. Você consegue imaginar a loucura da história de José? No momento que ele encontra seus irmãos, e o texto diz: então José se deu a conhecer os seus irmãos. Como?
Ele vira para os irmãos e fala assim: calma, eu sou José. Olha o que ele fala. Gente, presta atenção. Vocês estão aí, gente? Sim ou não? Isso aqui é escandaloso. Ele fala, vou trazer para minha linguagem: não fiquem chateados, não fiquem entristecidos por terem me vendido para trazer para cá. Gente, José não foi só vendido, ele foi traído. Ele foi violentado por pessoas que deveriam amá-lo. Aí ele está virando para essas pessoas falando assim: calma, não precisa chorar por causa daquilo que aconteceu, que vocês fizeram para mim, porque foi para a preservação do nosso povo que Deus me enviou na frente de vocês. Pelo amor de Deus. Você consegue perceber o tamanho da clareza que esse homem tem sobre o propósito da vida dele? Vocês deveriam me amar, vocês deveriam me proteger, vocês eram os meus irmãos, vocês são meus irmãos. Mas eu não me esqueci do dia que vocês me jogaram numa cisterna. Eu não me esqueci que as mãos de vocês se estenderam para me ajudar, mas não foi para acabar com a brincadeira e me salvar da cisterna. Foi para me vender para uma carruagem. Nem vivo vocês sabiam se eu estava. Mas agora eu estou dizendo para vocês: não chorem. Eu sei que foi para a preservação da nossa família que eu vim na frente de vocês. Eu queria te convidar a olhar para a sua vida, olhar para o seu passado e fazer as pazes com ele. Eu queria te convidar a olhar para o seu presente e fazer as pazes com ele. Eu queria que você entendesse que essa menina teve maturidade que muitas vezes nós não temos. Sabe por quê? Muitas vezes das nossas prisões Deus pode promover liberdade para alguém. Daquilo que nos aprisiona, nos acorrenta, Deus pode promover libertação na vida de alguém. E eu queria te convidar a pensar talvez uma loucura e glorificar a Deus talvez por essa loucura. Eu quero que talvez você perceba e note Deus no controle da tua história, mesmo quando você estava aprisionado, mesmo quando as coisas pareciam fechadas. Bendito seja o Deus que permitiu alguns choros na sua vida. Bendito seja o Deus que permitiu alguns traumas. Bendito seja Deus que permitiu aquele dia que você saiu de casa e não tinha para onde ir, não tinha um lugar para dormir. Bendito seja o Deus que permitiu você dormir na rua aquele dia. Bendito seja o Deus que permitiu aquela traição na tua história. Bendito seja o Deus que permitiu aquela decepção, porque sem você perceber, era Deus usando aquilo que estava te machucando para preservar a história de alguém. Será que tem alguém que está recebendo o poder dessa palavra? Será que você pode levantar suas duas mãos? Será que você pode dizer um glória a Deus? Será que você pode adorar o Deus que muitas vezes usa o que nos fere para preservar o coração de alguém? O que Deus não faz por mim não muda quem Ele é para mim. Essa menina me mostrou que é possível. É completamente possível ser servo da missão ao invés de ser escravo da dor. Essa menina não era escrava da dor, ela era serva da sua missão. Sabe o que eu acho mais maluco dessa história? Ela tem a resposta e olha o que ela diz. Versículo de número 3. Olha como ela anseia, olha o desejo dela. Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela anseia por isso. Não é que ela fala: olha, vou falar, se você quiser você acredita. Ela está dizendo assim: tomara que o meu Senhor encontrasse com aquele profeta que eu conheço. Ela queria que esse encontro acontecesse. Escute, algumas vezes Deus, em algumas situações Deus vai te dar poder para mudar. Em outras situações Deus vai te dar poder para suportar. Acabou, Glória, você viu, pastor? Algumas situações Deus vai te dar poder para mudar. Outras situações Deus vai te dar poder e graça para suportar. Você sabe que a lepra era uma doença contagiosa. Havia, até alguns anos atrás, uma coisa chamada leprosário, que era um lugar à parte. Um lugar separado onde aqueles que tinham lepra precisavam ficar para ficar isolado. Uma ala separada para que aqueles que tivessem lepra não contaminassem outras pessoas. Olha comigo o versículo de número 4. Então foi Naamã e disse ao Senhor: assim e assim falou a jovem que era da terra de Israel. Peraí. A gente lê muito rápido, a gente não percebe os detalhes. Vocês estão aí, gente? Sim ou não? Sim. Gente, a lepra era algo contagioso. Mas lendo esse texto eu descobri que tem uma coisa que é mais contagiosa ainda do que a lepra. Sabe o quê? A fé. Peraí. Você conseguiu perceber que essa menina servia na casa de Naamã, mas não pegou a lepra de Naamã?
Só que agora essa menina, dentro da casa de Naamã, fala para Naamã: tomara que o meu senhor encontrasse com o profeta que está lá, ele poderia curar você. Sabe o que ele fez? Ele foi falar com o rei da Síria por causa daquilo que a menina falou. Peraí, a lepra de Naamã não pegou naquela menina enquanto ela trabalhava naquele lugar, mas a fé da menina contagiou o coração. Peraí. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que você não entende que por muitas vezes pode ser que os maus sentimentos, os erros, as atitudes erradas sejam algo como a lepra, contagia, passa para alguém. Talvez muitas vezes você sofreu através do trauma que alguém gerou em você, mas eu vim dizer que a fé é maior que o trauma. Eu vim dizer que a fé é maior que a lepra. A fé é maior do que aquilo que contagia para o mal. E Deus está enchendo o coração dessa igreja de fé essa noite. Consegue perceber o quanto fica mais claro, cristalino, entender por que Deus te fez passar por alguns caminhos? Porque você não está falando de algo que você não conhece. Se você é a menina dentro do propósito de Deus, você está falando assim: quem dera o meu Senhor conhecesse o profeta que está aonde? O seu endereço é lá. Por quê? Porque eu passei por lá. Tudo bem que meu caminho de vinda para cá não foi dos melhores. Estou vindo escravizada, mas eu conheço o caminho. Consegue perceber por que Deus permite você passar algumas coisas de propósito? Porque Deus não quer que você seja o tipo de hipócrita que fala de caminhos que você não conhece. Você não vai acreditar, estou passando uma crise no casamento. Ih, menina, senta aqui, deixa eu te contar. Deixa eu te contar o que ele me fez uma vez. Não, peguei, fiz minha mala, já falei com a minha mãe voltar pra casa. Eu também já fiz isso aí. Esse showzinho já deu. Não, tô passando tal coisa, recebi tal diagnóstico. Rapaz, esses médicos aí de hoje em dia, tudo assim. Tudo assim, calma, isso aí eu também já passei. Deixa eu te mostrar as fotos como que eu tava. Deixa eu te mostrar meu diagnóstico. Se Deus fez na minha vida, pode fazer na sua também. Que é isso, pastor? São as meninas do reino de Deus sendo usadas para apontar o caminho. E que esse caminho, no final das contas, é Ele, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Você consegue perceber como o cristão é chamado para olhar o sofrimento de uma forma diferente? Sobre uma outra perspectiva. Pastor, por que aquilo aconteceu naquela vez comigo? Por que aquela empresa fechou? Por que aquele sonho que eu me expus, disse que ia dar certo, deu errado? Porque hoje você está aqui e parece que Deus vai te conectar com alguém que está com a vida toda quebrada. Só para você falar assim: se Ele fez na minha, pode fazer na sua. Versículo número 4. Perdão, 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda. Gente, já faz 1 hora que eu estou pregando. Não, peraí. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou terminar isso aqui. Em 20 minutos, tá bom, peraí, vamos lá. Versículo 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Espera aí. Agora o negócio vai apertar. Me escute. A lepra é uma doença que hoje em dia não tem mais essa nomenclatura, é chamada hoje de hanseníase, ou doença de Hans. Ela é classificada como uma infecção que gera uma protuberância na pele. Os sintomas podem variar de 5 a 20 anos até se manifestar. Olha o tanto de tempo, de 5 a 20 anos. Sabe o que a lepra faz no corpo? Ela tira a sensibilidade de algumas partes e ela vai gradativamente afetando a visão e a força do corpo. Só que presta atenção. Se você chegar para alguém que tem lepra e desafiar ele a colocar, sei lá, a mão assim no fogo, não vai doer. Porque ele está perdendo a sensibilidade de um maior órgão do corpo humano, que é a pele. Uma pessoa que tem lepra, muitas vezes, no estágio muito avançado, ele já perdeu a extremidade do nariz, a cartilagem da orelha, porque essa protuberância, essa infecção vai se manifestando e vai se alastrando. Só que, biblicamente, a lepra carrega outros significados. E o principal deles é que muitas vezes a lepra na Bíblia significa pecado. Esse caso era literal, era uma lepra física. Mas muitas vezes, espiritualmente, a lepra é comparada com o pecado. Por quê? Porque ela tira a sensibilidade. Pergunta que eu faço: o que o pecado faz conosco? Você viu a pregação hoje? Normal. Não, mas e o louvor hoje? Putz, já cantaram 1000 vezes aquela música, tá cantando ainda, cara. Não, mas e você viu que benção, aquele irmão tá curado? Isso aí, hoje em dia tem tanto remédio, isso aí nem tá fácil hoje em dia ser curado desse jeito. Você viu que tal irmão contou testemunho e tal? Também,
os amigos que ele tem, eu também conseguiria. A gente vai perdendo a sensibilidade dentro do reino de Deus. Então você consegue perceber o poder da lepra física, mas a lepra espiritual, que é o pecado? Agora, sabe qual a grande loucura desse texto? Preste atenção. O general do rei da Síria está indo falar com o rei da Síria por causa daquilo que uma escrava falou dentro de casa. Se a lepra... Vocês estão aí, gente, sim ou não? Se a lepra tira a sensibilidade, eu me arrisco a dizer que a lepra de Naamã devolveu a sensibilidade para ele. Sabe por quê? Sabe por que muitas vezes a gente não vive alguns milagres? Porque a gente não tem a coragem que Naamã teve, a sensibilidade que Naamã teve de ouvir pessoas menores que nós. A nossa agenda só tem espaço para alguém que é no mesmo tamanho ou maior do que nós. Mas a gente não tem espaço e não dá voz para pessoas menores do que nós falar. Se a lepra tira a sensibilidade, a lepra de Naamã devolveu a sensibilidade para ele. Para quê? Para voltar a falar, a voltar a ouvir, a escutar o conselho de alguém que era uma escrava dentro da casa dele. E o general está tomando conselhos com a escrava. Aí se você acha assim, não pastor, acho que você falou uma loucura agora. Calma, vou te mostrar agora. Deixa eu correr aqui para poder te mostrar. Olha lá, versículo de número 6. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Espera aí, põe o 7, continua. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou eu Deus, capaz de conceder vida ou morte, para que este homem me envie alguém para que eu cure da sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para desentender comigo. Preste atenção, deixa eu explicar uma coisa. Sabe quem é esse rei aqui? Vocês não vão acreditar quando eu explicar isso aqui. Vocês não vão acreditar. Sabe quem é esse rei? Não vou falar, gente. Que isso? Cadê a expectativa de vocês? Falam quem aqui, igual esse corajoso aqui? Jorão. Tá, pastor, não sei quem é Jorão. Posso falar só o nome dos pais dele para você ficar bem assim, entender agora esse texto? Acabe e Jezabel. Então presta atenção. Isso aqui. A escrava falou: olha, tem um homem nesse lugar, lá em Israel, que ele consegue curar leprosos. Quer saber? Eu vou. Só que não é a coisa tipo assim, deixa eu entrar aqui no Skyscanner para ver a passagem barata. Não é isso. É tipo assim, ó. Eu vou falar com o meu rei, porque eu sou general do rei da Síria. Eu vou falar com o rei da Síria para ver se ele autoriza. Por quê? Poxa, eu sou um militar. Um militar entrando num reino, num outro reino, vai parecer que vai haver uma guerra. Aí ele pega cartas do rei da Síria falando assim, ó, tô mandando meu general, ele quer fazer uma visita. Ele tem que levar essa carta para quem? Pro rei de Samaria. Aí ele leva essa carta para Jorão, que é filho de Acabe e Jezabel, e esse rei tá recebendo a carta e falando assim: peraí, tem alguma coisa errada aqui. Esse general tá vindo aqui para espiar, para traçar alguma estratégia, para entender alguma coisa aqui, para bisbilhotar algo, porque ele vai querer nos atacar. Aí olha o que ele fala: por acaso sou eu Deus? Ele rasgou as vestes, olha o que ele diz: capaz de conceder vida ou morte, porque este homem envia alguém para que eu o cure da sua lepra. Peraí, veja como o outro rei da Síria está procurando um motivo para se desentender comigo. Peraí, gente. Jorão, filho de Acabe e Jezabel, um rei daquele lugar, que não sabia aquilo que uma escrava sabia. Essa escrava estava na Síria, mas lembrava o endereço onde aquele homem poderia ser curado, enquanto o rei daquele lugar não sabia que naquele lugar tinha alguém que poderia curar a lepra de Naamã. Aí para escandalizar mesmo, para a juventude agora receber isso aqui, entender o quanto Deus pode usar pessoas simples, pessoas incompletas, pessoas ainda imperfeitas para obras grandiosas. Aquilo que a menina falou. A menina, vocês estão aí, gente, sim ou não? O que a menina falou, o general do rei da Síria ouviu. Pediu cartas para o rei da Síria, para poder ir até Samaria, falar com o rei de Samaria. E tudo isso, olha o versículo número 8 aí, põe o 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Peraí. O que a escrava falou, o general abraçou e falou assim: vou falar com o meu rei. O rei mandou uma carta para o outro rei. O rei, quando recebeu a carta, rasgou as vestes. Mas o maior profeta daquela região falou assim: manda vir para mim, porque o rei rasgou as vestes, mas eu sei como resolver, porque ele vai saber que ainda tem profeta em Israel.
Peraí, você não está entendendo isso aqui. O que uma escrava falou, o que um general abraçou, o que um rei escreveu cartas, que o outro rei recebeu cartas, que chegou no maior profeta de Israel, tudo isso por causa daquilo que uma menina, uma escrava, uma serva falou. E o que é isso, pastor? É Deus mostrando que Ele usa os pequenos para obras grandiosas, que Ele gosta de gente disponível, que Ele gosta de gente com coração no reino, que Ele gosta dos servos do reino para viver o chamado. Nós vivemos no tempo em que perdeu-se essa diferenciação. Nós não encontramos mais pessoas com o coração de João Batista. Semana passada eu preguei na igreja e no meu sermão, falando sobre 1 Coríntios 15, eu mencionei João Batista e eu disse: falta gente com o coração de João Batista. Qual é o coração de João Batista, pastor? Ele está pregando no deserto. Tem gente fazendo excursão para sair de Israel e ir até o deserto para ouvir ele. Aí as pessoas começam a se perguntar: cara, esse culto está muito cheio, vamos fazer 2 cultos, vamos embora. Faz 2 reuniões, batiza, e ele vai ganhando popularidade. O povo sai de lá para poder ouvir ele. Aí em algum momento, quando já está com 4, 5, 6 cultos no domingo, alguém pergunta: és tu, ó Cristo? A resposta de João Batista: não, eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. Você consegue imaginar o quanto custou para João Batista essa fala? Porque vez por outra, alguns líderes, e o pastor vai se entender o que eu estou dizendo aqui, porque de repente Deus nos usa para liberar uma palavra sobre alguém, Deus nos usa para aconselhar o casamento de alguém, e a pessoa quer achar que nós somos a salvação. Não, foi esse pastor, foi essa igreja, foi essa pessoa. E nós vivemos um tempo que as pessoas, talvez se alguém perguntar para alguns líderes, para alguns pregadores de internet, para alguns influenciadores desse tempo: é você a salvação? Ele vai dizer: sou eu mesmo. Você tem noção do que custou para esse homem falar assim: olha, eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. Semana que vem estava vazio o culto. Eu não vou ficar vindo aqui nesse culto de um homem que não é o Cristo. Em que momento a gente se perdeu? Em que momento a gente deixou de entender que nós não somos a mensagem? Nós somos a voz, mas nós nunca seremos a mensagem. Quem é você, João Batista? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou a profecia, eu sou o profeta. Eu não sou a mensagem, eu sou a voz. Profeta é ministro de Deus, mas não é Deus. Versículo número 10, eu encerro. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, e foi com indignação. Ai, gente. Se eu tivesse em Mariporã, eu falaria uma coisa, mas como eu não estou em Mariporã, não vou falar. Mas se eu tivesse em Mariporã, eu diria que Naamã é o tipo de crente Tim Maia. Como assim, pastor? É o crente: me dê motivos. Você sabe o resto, né? Viu, pastor? Quem sabe, né? Me dê motivos. Ninguém vai completar? Tô completo, pastor. Eu tentei trazer alguém comigo, mas vai ficar para mim essa bronca. Me dê motivos para ir embora. Não. Eu não fui no culto domingo de propósito. O pastor não me mandou mensagem perguntando por que eu não fui. Que isso? Que mundo é esse que a gente vive agora? Você recebe palavra profética? Recebe? Deus não é babá e você não é bebê. Pastor não é babá e você não é bebê. Por que eu estou falando tudo isso? Você viu a historinha de Naamã? Eu achei que eu, vindo da Síria, ia chegar aqui em Samaria, o profeta ia sair, ia vir uma bola de fogo, um raio, ia vir 3, 4, 5 anjos e falar assim: curado estás da tua lepra. Aí ele chega na porta do profeta, o profeta bateu no peito e falou assim: deixa ele vir até mim, para que ele saiba que tem profeta em Israel. Quando ele chega na porta da casa do profeta, o profeta fala assim: ó, vai lá e se lava no Jordão. Mas peraí, nem na porta ele veio me receber, nem uma água ele trouxe, nem o pedestal ele arrumou, nem a toalhinha ele trouxe. Que é isso? Que tipo de profeta é esse que falou isso para mim? E agora eu chego aqui e ele não vai me curar. Quer saber?
lá em Damasco, na capital da Síria, tem rios melhores que esse. Não era melhor eu mergulhar lá? Ô Naamã, se o rio de lá era melhor, por que você não mergulhou antes de ir para Samaria? Já que o rio lá é tão bom, mergulhava lá antes de sair de casa. Me escute. Donald Gray diz o seguinte: todos têm o privilégio de ir para o céu à maneira de Deus, ou para o inferno à sua própria maneira. Deus está usando Eliseu, e a fala de Eliseu manda ele se lavar lá no rio, para quebrar o orgulho de Naamã. Se a cura estivesse na água, um mergulho era suficiente. Se a cura estivesse na água, um copinho desse aqui curava Naamã. Só que já que a cura não está na água, está na obediência, mergulha 7 vezes. Se a cura fosse na água, ele colocava só a pontinha do dedo assim, ó. Está curado, porque a água é sagrada. Mas a água não tem nada de sagrado. Sabe uma coisa que eu li esses dias e eu penso que faz muito sentido? A obediência é a parte humana do milagre. Vou repetir isso aqui. A obediência é a parte humana do milagre. Isso não é pelagianismo, isso não é a ideia de que nós contribuímos e Deus depende da nossa ajuda. Não, mas é entender que muitas vezes alguns milagres vão nos encontrar no terreno da obediência. Quer ser curado, Naamã? Desce. Aí sabe o que ele fez? Não vou. Eu? General do rei da Síria? Eu tenho uma certeza, eu não vou. Aí sabe qual é a loucura? Vocês estão aí, gente, sim ou não? Pastor, eu juro que eu já encerro, juro. Não fala isso pra mim não, pastor. Meu pai. Eu tô no versículo 10, Jesus, ó. Naamã estava em Samaria, correto? Ele falou assim, ó, já que o profeta não veio me receber na porta, eu vou voltar pra Síria, pra Damasco. Tá bom. Abre o Waze, local salvo, minha casa, coloca no Waze. Quantos quilômetros? 160 quilômetros. Só por desencargo de consciência, vamos ver a distância da onde a gente está em Samaria até o Rio Jordão. 50 quilômetros. Então peraí. Você tá bravo com o profeta porque ele veio na porta te receber. Mas para e pensa comigo. Você não tá mais perto do Jordão, que é o teu milagre, do que de voltar para casa, bater na mesa e desistir de tudo por causa do orgulho? Aí sabe como é que esse milagre não foi cancelado naquele dia? Me pergunte como? Por causa de um chato. Chato. Olha lá o texto, versículo 13. Ó, perdão, põe o 12 de novo, olha lá. Deu meia volta e foi embora dali furioso. O Naamãzinho botando as asas de fora. Ó o 13. Os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Põe o 14. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Você recebe palavra? Levanta a mão assim, o mais alto que você pode, o mais alto, mais alto, mais alto. Vou liberar agora uma profecia forte sobre a sua vida. Você recebe? Sim ou não? Você recebe? Deus vai colocar gente chata do teu lado. Você recebe isso aí? Bate em pelo menos 3 mãos e diz assim, ó: você é o chato que Deus colocou na minha vida. Esse milagre só aconteceu por causa de gente chata. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o tipo de companhia que a gente gosta? Gente que alimenta as nossas crises. Onde já se viu um general do rei da Síria e ele não vem receber na porta? Você está mais que certo, vamos embora agora. Toma cuidado com quem você escolhe para caminhar com você, porque tão importante quanto a sua obediência ao caminho que Deus te chamou são as companhias que você escolhe. Não, pastor Ronaldo falou isso pra você, chamou sua atenção na frente de todo mundo. Eu não deixei, se fosse comigo, não, o Rodrigo falou desse jeito, ele pediu isso, não, eu quero ver que ele vem pedir pra mim, que ele vai ver. Toma cuidado com quem alimenta as suas crises. Pode ser Deus falando na boca dessa pessoa chata, juro.
Eu sei que parece loucura. Mas pode ser que essa pessoa chata tenha muito de Deus para ajudar tua história a viver milagres. Ai, gente. Versículo 14. Desceu Naamã e mergulhou 7 vezes. Juro pra você, se fosse eu no lugar de Naamã, eu ia mergulhar a primeira vez e ia falar assim, meu, se não der certo isso aqui, eu vou matar aquela menina, cara. Exagerei na sinceridade? Putz, era melhor ter guardado. Meu, tira a armadura, todo mundo vai saber que eu sou leproso. Sabe quando você mergulha assim na piscina e fala, meu, a água tá muito gelada, cara. Já mergulhou em rio? Putz, gelado demais, cara. Aí você imagina aquele mergulho e fala assim, cara do céu, meu Deus, eu vou fazer 7 vezes, mas se der errado, eu vou matar todos aqueles chatos. Eu vou matar esse profeta, eu vou matar aquela menina, eu vou matar todo mundo, cara. Mas sabe o que eu acho interessante? Naamã mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E a sua pele se tornou como de uma... Faz sentido. A pele ser como de criança faz sentido. Porque todo mundo que nasce de novo rejuvenesce. Sabe o que eu acho interessante? Se o milagre e se a santidade estivesse na água, um único mergulho bastaria. Mas graças a Deus que a água não é ungida, a água não é sagrada. Sabe o que aconteceu com Naamã? 7 vezes. Pastor, eu li uma vez no Flávio José que o número 7 na Bíblia, pastor. Pastor, número 7 é muito forte, pastor. Pastor, o que quer dizer esse número 7? Nada demais. Mas se você tivesse que interpretar de uma maneira, se Deus me permitisse usar hermenêutica, esse negócio que eu não sei nem o que é, essa exegese que eu não sei nem como é que faz, para dizer alguma coisa sobre por que talvez foram 7, eu entendo que naquela época era um outro contexto. Mas se eu pudesse, de alguma maneira, puxar isso aqui para nós, eu diria que Deus está cansado de gente que mergulha só no domingo. Que Deus está cansado de gente que mergulha só no congresso. Que Deus está cansado de gente que espera, colocar a camiseta para falar assim, hoje vai todo mundo ver eu mergulhar lá. Pastor, então por que 7 vezes? Porque a cura não está no lugar, não está no ambiente, não está no prédio, não está na parede, não está no banco, não está no microfone, a cura não está na camiseta. A cura está em quê, pastor? Adoração contínua. O que eu entrego aqui é só um reflexo daquilo que eu vivo lá fora. Então o meu culto aqui só é uma somatória daquilo que eu estou acostumado a entregar lá fora. Eu saio daqui tão cheio que quando eu chego lá fora e recebo o troco, eu devolvo. Eu saio daqui e quando alguém faz alguma coisa para mim, eu digo, muito obrigado, que Deus abençoe teu dia. Eu saio daqui e eu sou um reflexo da glória de Deus, que me encheu pela instrumentalidade da palavra, e agora eu sou um reflexo da glória de Deus na sociedade. Então o que Deus está dizendo? Mergulha domingo, mas mergulha na segunda, mergulha na terça, na quarta, na quinta, mergulha todo dia na minha presença. Onde isso se prova, pastor? Versículo 18. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimon, quando eu assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe este seu servo. Por isso Eliseu lhe disse: vá em paz. Versículo 20. Não tenho tempo para explicar muito sobre Geazi, mas esse texto aqui, se você olhar depois com calma, você vai perceber que Naamã pediu uma coisa para o profeta: posso levar um punhado dessa terra aqui comigo? Porque era costumeiro que por detrás das portas houvesse uma adoração ao Deus Rimon. Então agora ele quer substituir isso, ele quer estabelecer um altar para Deus na sua casa. Agora você percebeu a loucura? Que quando o profeta falou assim, mergulha no rio de Samaria, ele falou assim, não, em Damasco tem rios melhores. Mas agora depois do milagre ele está falando assim, será que dá para colocar um pouquinho dessa terra no pote e eu levar para lá? Ele começou menosprezando a terra
e terminou pedindo um pouquinho para poder levar para casa. E se eu disser que a próxima estação, o maior milagre que Deus quer fazer na sua vida, talvez esteja naquilo que você mais despreza hoje, naquilo que você mais se acostumou hoje. Culto tal dia da semana, culto do domingo, mais um normal. Mas de repente, é num ambiente como esse, é numa rotina como essa, num horário como esse, que a presença de Deus vai te encontrar de uma maneira que vai mudar a tua vida para todo sempre. Fique de pé, por gentileza. Eu já quero encerrar, que se você ficar sentado eu vou.